Programa Espírita Quarta Dimensão. Penso, logo existo. É uma frase dita pelo filósofo francês René Descartes, que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Em alguns exercícios que visam promover o relaxamento do corpo, algumas pessoas costumam dizer: não pense em nada. Isso é um erro. O pensamento é um contínuo de criações. Não existe mentes vazias, querido telespectador. O que existe são universos mentais. E o que podemos fazer? Criar para substituir. Pense coisas boas. Busque agir de conformidade com os seus bons pensamentos e tudo estará em paz à sua volta. Pensar positivamente gera clima de felicidades. Por isso, sejamos felizes. O Quarta Dimensão já começou. Olide Castro nasceu em 15 de agosto de 1912, na cidade de Pinheiro, interior do Maranhão, recebendo o nome de Oliveiros de Assunção, por ter nascido no dia da Ascensão de Nossa Senhora, segundo a tradição católica. No ano de 1941, servindo em Belém na base aérea, fundou a Instituição Espírita Lar de Maria, entidade assistencial voltada ao amparo à infância e à velhice desamparada. Entre 1946 a 1949, presidiu a União Espírita Paraense e, nesta condição, participou do Pacto Áureo, assinado no Rio de Janeiro em 1949, tendo em vista o reconhecimento do movimento espírita como parte integrante na sociedade brasileira, como família espírita do Brasil. Pacto este efetuado graças à famosa Caravana da Fraternidade, levada à frente por todo o Nordeste e Norte do Brasil, compôs hinos musicais que até os dias de hoje são recitados em encontros. Veio a desencarnar em 19 de novembro de 1990, com a idade de 78 anos. Conheça o Espiritismo. Conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. E hoje, com a presença agradabilíssima de Simone Batista. Detalhe, Simone com 2 N's. A mãe dela disse: minha filha, você vai ser poderosa. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, Douglas. Uma boa noite a todos os telespectadores e internautas do nosso programa Quarta Dimensão. Tudo bem. Falando em mãe, como é que está a Dona Eneida? Está muito bem, graças a Deus, tudo ótimo. Dona Eneida é um exemplo de vitalidade. Uma senhora que sempre buscou conhecer. E, Simone, a gente verifica aí no mundo que algumas pessoas, elas sofrem justamente pela falta de conhecimento e pelo não conhecimento de si próprio, né? É verdade, Douglas. E hoje nós temos tanta informação à nossa disposição, né, com a internet, então nós temos que aproveitar essa informação a nosso favor. E nós, neste período, nós estamos insistindo muito, nada de revolta, muito menos com Deus, mas sim conhecer Deus, suas leis e, como falamos, o autoconhecimento. Mas, Simone, falando em autoconhecimento, eu separei a nossa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita e que sempre nós trazemos aqui como forma, de fato, de divulgar o Espiritismo. Questão 919. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida?
e de resistir à atração do mal. E eis a resposta dos imortais. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, Simone, o conhecimento de si mesmo é importante, né? Simone, vamos desenvolver esse trabalho. E você que gosta de navegar, gosta de ciência, o que você trouxe para os nossos telespectadores? Então, Douglas, como nós estamos aqui propondo, né, o conhecimento de si mesmo, nada melhor do que nós conhecermos o nosso corpo, né? Então, como a ciência tem avançado bastante neste campo de pesquisa, hoje a gente vai falar sobre a neuroplasticidade, que é nada mais, nada menos do que a reorganização das células cerebrais, dos neurônios, né, do nosso cérebro, conforme os estímulos que ele vem recebendo. Então, nós podemos fazer a modificação dos nossos padrões mentais conforme a nossa vontade. Quer dizer, o espírito, né, como ser imortal, que modela, é o idealizador, inclusive, né, Simone, do nosso próprio corpo de carne. Diz os imortais, Simone, que antes de nós reencarnarmos, às vezes, algumas almas tomam parte da organização do corpo físico, não é? Então, às vezes, até o defeitinho aí estético que você tem, você sabia que você pediu? É isso mesmo, Simone? É verdade. Existe todo um planejamento reencarnatório, né, de nós nascermos. É feito esse planejamento e o cérebro, ele é o centro de controle do corpo, né, como todos nós sabemos. Então, só avançando um pouco mais, né, a neuroplasticidade, ela foi, digamos, sendo descoberta, né, ao longo de vários estudos a partir da década de 70, quando começaram a avançar os estudos com o cérebro e as imagens, né, dos cérebros durante o seu funcionamento. Então, a ciência, ela hoje, principalmente na área da psicologia, né, ela sabe que nós podemos fazer essas mudanças, né, no nosso cérebro, através dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, das atividades que nós fazemos, do meio ambiente que nós vivemos. Então, se nós quisermos, nós podemos mudar em muito a nossa vida para melhor. Então, essa neuroplasticidade, ela traz um novo olhar, né, sobre o cérebro, porque antes imaginava-se que o cérebro ele era apenas uma máquina que ia se desgastando ao longo do tempo. E hoje nós sabemos que não, que novas células cerebrais, elas são criadas, né? Elas se regeneram. Então, as pessoas que sofrem alguma lesão cerebral, elas podem ter novamente células novas. E isso é um grande avanço, porque com isso nós podemos agir e modificar a nossa vida. E, Simone, alguns dos nossos telespectadores podem até estar entendendo o que nós estamos falando, mas deve estar dizendo, mas é tão difícil, é porque vocês não conhecem a minha vida, é a famosa reclamação. Como é que nós podemos convencer esse nosso amigo e amiga de que não é tão difícil assim? Porque, veja lá, existem pessoas que têm uma preguiça de conhecer só um pouquinho mais, essa que é a realidade. Mas vai colocar uma fofoca aí nas redes sociais, é rápido que aumenta o número de seguidores. Então, veja lá, a questão não é que seja difícil nós entendermos uma coisa, é a prioridade que nós damos. E nós devemos começar a dar prioridades à nossa felicidade, né, Simone? Exatamente. Então, uma das formas da gente fazer essa remodelação no nosso cérebro para que nós vivamos melhor é você começar a fazer coisas diferentes, atividades diferentes. Por exemplo, aprender uma nova língua, fazer atividades físicas e também conhecer lugares. Se você não, por exemplo, eu não tenho condições de viajar, não tenho condições de fazer um curso, né? E hoje nós temos opções de cursos online na internet. Você pode ouvir uma música de qualidade. E isso ajuda na neuroplasticidade também. Tudo que você fizer para que você tenha novas experiências, novas vivências,
você está ajudando o seu cérebro a fazer novas conexões, e isso faz com que você tenha uma longevidade. As suas células neurais, elas vão viver por mais tempo, né? Então, por exemplo, se você vai aprender um instrumento novo, aí aquela área do cérebro ela vai precisar de novas células, de novos neurônios, novas conexões. Então ele vai começar a criar essas novas células, elas vão migrar para aquela área que está precisando, porque está tendo uma nova atividade cerebral. Você está aprendendo um instrumento. Então essas células vão migrar para aquela área e ali vai ser, aquela área ela vai ser revestida de novas células, e isso vai trazer uma longevidade cerebral e, claro, na sua vida também. E o mais importante, Douglas, nós podemos fazer isso em qualquer idade, né? Então não é apenas, vou aprender apenas quando é criança e jovem. Não, em qualquer idade você pode aprender, você pode ouvir uma boa música, você pode fazer um passeio diferente, você pode fazer uma atividade física, não é? Então, tudo que você faz para que você tenha novas experiências, você está ganhando em vitalidade cerebral. Gostaram? Eu vou reduzir numa única palavra para o nosso tupi-guarani: reinvente-se. Essa que é a realidade. Ela colocou termos técnicos, como funciona, como a ciência dá uma melhorada aí no nosso corpo de carne. E o Espiritismo, ele fala de uma linguagem muito simples. Na própria introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que o leigo, como sábio, pode entender perfeitamente o Espiritismo e tantos outros conhecimentos que estão chegando. Enquanto tu falava da música, Simone, eu falei logo no início do nosso programa, querendo saber da dona Eneida. E enquanto tu falava, eu me lembrei da minha mãe, tá fazendo hidroginástica, olha assim. E aí, e aí ela estava lá, nós estávamos em Mosqueiro, Pará, Belém do Pará, porque esse programa vai para o mundo todo. Mosqueiro, Belém, Pará, Brasil. E aí ela disse, olhou para mim, né, disse assim, quanto tempo faz que tu não faz alongamento? Olha, 74 anos que se encostou no poste lá que tem na casa e começou a dizer, olha, é assim que eu faço lá na minha hidroginástica. Então, quer dizer, você tem que se reinventar. Essa aqui é a realidade. Então, a neuroplasticidade é um conhecimento que não é difícil de se entender, não. Nós podemos aprender em qualquer época da nossa vida, principalmente as pessoas que estão passando por problemas de depressão, de atrofiamento muscular. Por que eu não estou conseguindo me movimentar? O que está acontecendo comigo? Busque pessoas certas e, acima de tudo, não se desvinculem de Deus. Deus é o objetivo, tem que ser o objetivo da nossa vida para nós entendermos o quê? O nosso próprio sentido da vida, do conhece-te a ti mesmo. Simone, nós sempre gostamos, e você também como expositora da DEPA, sempre nós gostamos de lembrar o nosso público, jamais perca a sua referência espiritual. Nós devemos ter uma referência espiritual, nós devemos entender Deus para entender todas essas mecânicas que funcionam na nossa vida, não é verdade? É verdade, Douglas. E o mais importante é que orar e meditar ajuda na neuroplasticidade, aumenta as nossas conexões, melhora a nossa vitalidade cerebral. Então, como ele falou, a sua referência religiosa é muito importante e ajuda a prevenir tantas doenças, tantos transtornos mentais que hoje muitas pessoas enfrentam. Então, nós estamos aqui levando este conhecimento porque, na verdade, não é difundido, né? Essas novas descobertas, elas não são tão divulgadas, né, na imprensa, nos meios de comunicação. Então, é importante que todos nós conheçamos o nosso corpo, como ele funciona para vivermos melhor. Buscando sempre plataformas digitais sérias, programas sérios, como este, o Quarta Dimensão, e aí a vida vai acontecendo. Uma última informação, isso porque nós gostamos de pesquisar. A ciência
nesses avanços tecnológicos, nessas ideias para que tenhamos qualidade de vida, já bateu o martelo. A perspectiva de vida hoje para essa nova geração pode chegar a 120 ou a 150 anos. Olha que maravilha! E nós então estamos encontrando pessoas que, como diz o ditado, estavam na beira do túmulo, mas conseguiram se reinventar. Então vamos nos reinventar, nada de preguiça, vamos levantar, vamos conhecer de uma forma muito simples, porque o mundo está acontecendo. Falando em mundo acontecendo, vamos levantar o astral, sorrir um pouquinho, porque aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua galerinha no seu Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Nortear e Conde Empreendimentos. Manutenção de geradores, revitalização de fachadas, manutenção de para-raios, impermeabilização de lajes e calhas e agora sua energia solar mais próxima de você. Venha financiar seus projetos conosco, Nortear e Conde Empreendimentos. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Basquete aqui na Praça Eduardo Anjani e abrindo o programa aqui com a gente, é ou não é? É o Clube da Alegria Espírita aqui na sua telinha, né, que são aproveitando o verão! Isso, o verão! Aê! Uma salva de palmas pra essa galera aqui! Legal! Bate-papo Kids. Oi, gente, boa noite! Começando mais um Bate-Papo Kids, trazendo sempre boas informações. E a nossa convidada de hoje, ela é espírita atuante, faz parte da Sociedade Espírita Lírio do Vale, trabalha na área da saúde. Apresenta o quadro Dicas de Saúde aqui no Quarta Dimensão. Vocês já devem conhecer ela, Mariana Hatley. Prazer ter você aqui, Mariana. Seja bem-vinda ao Bate-Papo Kids. Boa noite, Patrícia, telespectadores. É um prazer estar aqui. Mariana, o Bate-Papo Kids quer saber o que é a doença? Patrícia, a doença é um desequilíbrio no nosso organismo que provoca distúrbios das funções físicas e mentais. Lembrando que as doenças podem ter causas orgânicas ou espirituais. Muito legal. Existem algumas doenças que são comuns na infância, como a catapora, alergia, inflamação no ouvido, na garganta. Quais são as causas dessas doenças? O sistema imunológico da criança, Patrícia, não está totalmente formado, o que deixa a suscetível a diversas doenças. Então, conforme ela vai crescendo, ocorre um amadurecimento desse sistema. De que forma? Tanto pela vacinação, como pelo contato com bactérias, vírus e fungos, que geram uma resposta imunológica no corpo dela, fortalecendo contra diversas doenças. Protege o corpo da criança. Mariana, uma pergunta muito interessante. Todas as enfermidades conhecidas foram escolhidas pelo próprio espírito antes de renascer? Nem sempre. Alguns espíritos não possuem conhecimentos para designar diversos aspectos de sua vida, decidir. Então, a equipe responsável pela sua reencarnação, nesse caso, que vai ajudar. Há algum espírito que já possui conhecimento, um grau de evolução, que já consegue decidir alguns aspectos de sua vida, mas isso sempre com a ajuda dos responsáveis por sua programação espiritual. Muito legal. Uma pessoa que só pensa mal
em vingança, em ódio, pode ter doenças no corpo físico? Sim, com certeza. Pensamentos, vibrações negativas desestruturam as células, prejudicando o organismo, fazendo com que apareçam determinadas doenças. Então, podemos adquirir sim certas doenças pelos nossos pensamentos, vibrações e sentimentos perturbadores. Mariana, e as doenças espirituais? Como as pessoas adquirem essa doença? Temos como exemplo o câncer. Isso. O próprio organismo perispiritual, ele pode absorver toda essa carga energética negativa pelos pensamentos e sentimentos negativos. E isso ele pode acumular tanto essa carga negativa no organismo, nessa vida, que pode passar para outras vidas. Então, às vezes, como o câncer, né? Não tem assim bem uma causa específica. Alguns relatos de alguns profissionais falam de determinado como pode causar o câncer. Tipo, uma alimentação pode causar sim o câncer, mas não está totalmente esclarecido. Então a gente pode também achar uma causa espiritual, por exemplo, de acúmulo de energia de outras vidas que se refletiu nessa. É um exemplo. E também as doenças simbióticas, quando nós sintonizamos com entidades enfermas e aí passamos a sentir os sintomas daquela entidade que ela está sentindo de doença, passa a sentir na gente e a gente pensa que aquela doença é originária do nosso próprio corpo, mas na verdade não é. Bom, Mariana, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Bom, gente, o Bate-Papo fica por aqui. Espero vocês no próximo. É isso aí, galera. A gente aqui com a presença agradável de Nazaré Matias. Legal! E hoje, o nosso clipe show de hoje é O Duelo. O Duelo? Isso, dos cancioneiros espíritas. Aê! Bora rodar aliás, ela vai rodar o clipe, né? então Ela vamos lá. assistiu domingo, já aprendeu como é que é. A Já gente vamos lá. acompanha ela. Já. Roda o clipe! Quando leio no Evangelho a respeito do duelo, eu penso que duelo não há mais. Logo fico imaginando as pistolas atirando e penso que duelo não há mais. Mas se olho pelo mundo de um modo mais profundo, eu vejo 1000 duelos sem igual. Mudaram só as armas e pior do que as balas são as ondas do ódio mental. Se alguém nos agride, já pensamos no revide, alimentando raiva e rancor, fingindo inocência e pela maledicência atingimos quem nos magoou. E o Evangelho, o que é que diz? Qual a receita para a gente ser feliz? 70 vezes, 7 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 perdoar. Fazendo as contas, quanto é que isso vai dar? Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Atenção, aí gente, já chegando no final aqui do nosso... Que suco! Olha que tá chegando aqui, suco! Lá vem ele! É ele! É o seu Matias! É o seu Matias, seu esposo! Oi, seu Matias, tudo bem? Ah, legal! Nazaré, como é que você sai de casa e não fala nada pro homem? Isso aí! Seu Matias, tudo bom? Tudo bom, meu amigo! Isso. Tem abraço pra mandar? Abraço pra toda a minha vizinhança, meus amigos aqui da praça, isso. todo dia. Tá certo. Nazaré, tem abraço? Um abraço para meus vizinhos, meus colegas,
meus irmãos aqui da praça. Isso, que socorro! Um abraço vai pra dona Marina, que tá lá em Isso. casa assistindo o programa. É a tua mãe? É a minha mãe. É a minha também. E pro outro vizinho também. Chantilly, pro Daniel, Pro Daniel, pra Simone, pra Alice. Olha aí a foto da Alice aí, gente. Olha só aí a foto. Isso. E o Cauê, né? É, e o Cauê e o João. Também. E o João também. Olha o João também aqui, também são nossos amigos. Tá certo? Um abração pra todos eles. É isso aí, galera. Então, até o próximo domingo. Até o próximo domingo. A tranquilidade é muito importante para nosso estado de espírito, porque nos aproxima dos amigos espirituais que nos auxiliarão no ambiente de trabalho, no lar e nas relações interpessoais. Joana de Ângeles, em Dimensões da Verdade, cita Marco Aurélio, que, se referindo à tranquilidade em sua meditação, define tranquilo como um espírito bem ordenado, significando que calma e paz decorre de um estado de ordem, boa disposição, certeza interior, que se reflete exteriormente nas atitudes seguras e harmônicas. Devemos sempre procurar essa harmonia interna para que nenhuma perturbação nos abale e cubra a nossa visão para as oportunidades que nos é dada e para as maravilhas de Deus. Por isso, trabalhar a paz interior é muito importante para que possamos tomar decisões equilibradas sem precipitações, fortalecendo-nos para cumprir nossos deveres com determinação e boa vontade. Seja nos bons momentos ou nas dificuldades, manter a tranquilidade proporcionará condições para resolvermos problemas de qualquer natureza e abrindo campo à inspiração dos amigos espirituais, que nos darão forças para solucionar nossos problemas. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem.